que já existem na sociedade cubana na prática, mas ainda faltava uma consolidação jurídica, como é o caso do direito ao matrimônio civil entre casais integrados por pessoas do mesmo gênero. Enfim, há uma reformulação da Constituição para poder adequá-la à etapa que o país vive hoje, que é uma etapa de recombinação entre Estado e mercado, de expansão dos direitos civis, de expansão da participação popular. Eles adotaram essa base jurídica, que a Constituição não deve ser um programa para o país, como na primeira Constituição estava traçado, mas deve ser a consolidação das leis para a etapa que o país vive. Breno, vamos passar então para o tema nacional, né? Por quê? Porque quando houve esse encontro da direção do PCdoB nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, a mensagem central era da necessidade de unidade, né? E aí houve muita discussão sobre se a unidade se daria em torno do Lula, do Ciro, como é que seria. A Manuela teria, inclusive, aberto mão da candidatura em nome dessa unidade e, aparentemente, a notícia que se tem hoje, nesta segunda-feira, é que não houve nenhum entendimento, a Manuela mantém a candidatura dela. Até antes de entrar nesse assunto, eu vou te ler aqui a frase dita por ela hoje, né? Ao que tudo indica, nosso apelo pela unidade não está tendo êxito. Então, o que posso eu fazer se não receber com muita honra o desafio que me foi lançado pelo meu partido e creio tem sido exitoso. Ou seja, Manuela continua candidato, não há a tal unidade no campo das esquerdas. E aí eu te passo a bola para comentar sobre esse tema, Breno. Uhum. Olha, Léo, eu vou partir do seguinte pressuposto factual, histórico. Em que momento que a unidade do campo de esquerda foi rompida? Do ponto de vista eleitoral. Porque do ponto de vista político e social, essa unidade se mantém, seja na luta pela liberdade do Lula, seja nas lutas sociais, na resistência ao golpe, mas do ponto de vista eleitoral, quando ela foi rompida? Quando alguns setores desse campo popular resolveram seguir carreira solo, como acontece em qualquer grupo musical. Quando é que os Beatles foram dissolvidos? Claro. O John Lennon resolveu seguir carreira solo. Não é? Quando é que os Titãs mudaram sua configuração? Quando o Arnaldo Antunes virou candidato solo. Então, como é legítimo, alguns setores do campo popular, em especial o PCdoB e o PDT, e antes ainda o PSB, resolveram seguir carreira solo, levando em conta a nova situação do país. É legítimo que esses setores tentem carreira solo, tentem se construir politicamente, tentem construir alternativas no cenário político institucional do país. Eu não vejo como os petistas possam criticar como ilegítimo ou ter qualquer atitude sectária em relação à opção que teve o PCdoB com a Manuela, o PDT com o Ciro, por exemplo. Mas o fato é que essas tentativas de carreira solo não tiveram o sucesso de público e crítica que se esperava. Efetivamente, o vocalista da banda popular, que continua a ter o apoio social, é o ex-presidente Lula. E o grupo musical, que continua a mais tocar na parada de sucessos, que consegue atrair multidões para os estádios e ter a simpatia de quem gosta da boa música, é um grupo chamado Partido dos Trabalhadores. Claro. A analogia é muito boa, Breno, mas o que os partidos dizem é o seguinte: bom, o fato é que o band leader, né, o cantor dessa banda, é alvo de uma perseguição judicial. Vamos chegar lá. Então, a situação da Manuela e a do Ciro são completamente diferentes. A Manuela buscou construir uma carreira solo sem deixar de tocar na banda principal. Era uma carreira paralela. Ela quis ter o apoio de um nicho do mercado musical, quis ter o apoio quis poder falar diretamente para um setor da opinião pública, quis acumular força na construção partidária, quis melhorar a posição do PCdoB na banda do campo popular, o que é absolutamente legítimo. Mas os números mostram, e o PCdoB tem completa clareza disso, e a Manuela também, de que a candidatura da Manuela
ela não tinha viabilidade como alternativa vitoriosa frente ao golpe. Era uma candidatura de construção partidária, que mais cedo ou mais tarde essa candidatura deveria confluir para uma aliança que essa sim fosse capaz de derrotar o bloco golpista, o partido do golpe. E esse é o aceno que o PCdoB faz na resolução do seu Comitê Central, da última reunião do seu Comitê Central. Ele diz, precisamos de unidade. A questão é, nós sempre precisamos de unidade. Neste momento, há poucas semanas das eleições, esse apelo genérico, eu acho, ele é insuficiente, ele está erroneamente datado. Ele funcionaria bem há 1, 2 ou 3 meses atrás. Agora, é necessário dizer unidade em torno de quê, do quê e de quem. Porque nós estamos nos aproximando do momento em que as candidaturas têm que ser registradas. Claro. Então, eu considero muito positivo o apelo à unidade do PCdoB, mas ele é insuficiente. Ele tem que resolver um problema. Qual é o problema? Esse problema foi provocado pela candidatura... Ou seja, há um problema no campo popular e esse problema foi provocado pela candidatura do Ciro. Por que a candidatura do Ciro provocou um problema? Porque a candidatura do Ciro tentou desmontar a equação pelo qual o campo popular se consolidou nos últimos 20 anos. O Ciro tentou criar uma via própria, uma terceira via entre a direita e a esquerda, nascendo como uma candidatura de centro-esquerda, que buscou evoluir para centro-direita, tentando construir uma candidatura no espaço que ele julgou vazio, na polarização entre a direita e a esquerda. Setores do PCdoB apoiaram essa iniciativa do Ciro. Eles chamavam isso de frente ampla. Quer dizer, é uma interpretação possível da tática de frente ampla que eles defendem, porque há interpretações distintas dentro do próprio PCdoB. O que seria a tática de frente ampla, Léo? Seria assim, a esquerda abdica do protagonismo em favor da centro-esquerda e a centro-esquerda, para poder derrotar o partido golpista, se alia com os setores da centro-direita. Isso é frente ampla. Um movimento duplo. A esquerda renuncia ao comando em favor da centro-esquerda, Lula sai e o PT para entrar o Ciro, e ao redor do Ciro se amplia na direção da centro-direita e se criaria uma aliança capaz de derrotar a direita. Essa tática fracassou. Fracassou quando o Centrão, em bloco, aderiu ao Geraldo Alckmin. Como era de se esperar, pela evolução da situação política do país. O Ciro quebrou a cara nesta operação. E essa quebrada de cara, o fracasso dessa operação política, colocou o tema da unidade de novo, porque não há como a candidatura do Ciro Gomes evoluir sem apoio nem à esquerda, nem na centro-direita. E neste exato momento, depois que a centro-direita lhe virou as costas e apoiou o Alckmin, o Ciro ficou numa situação muito isolada. Muito isolado e com pouco apoio popular, porque é possível dizer, em certa medida, que o PT está institucionalmente isolado, mas institucionalmente isolado com 40% de apoio dos eleitores e com 20% de preferência partidária. É um isolamento esplêndido, vamos dizer assim, um isolamento contraditório. O PCdoB, que parcialmente apoiou a tática do Ciro, ou pelo menos torceu para que ela desse certo e pudesse ser construída uma outra composição política no país, também ficou com uma batata quente nas mãos. Então, neste momento, mais do que um apelo à unidade, é necessário dizer por onde a unidade pode ser construída. E aí ela exige nomes e sobrenomes. Não há grandes problemas programáticos. O programa para o país do PT, do Ciro, pelo menos aquilo que o Ciro anuncia, ou do PCdoB, são programas muito semelhantes. Os elementos fundamentais são de unidade, uma unidade que vem sendo construída desde a campanha contra o impeachment, ou mesmo até durante os governos Lula e Dilma. A questão fundamental é a do guiso, a de colocar o guiso no gato. Ou seja, quem são os nomes e sobrenomes? Qual é a fórmula que permite fundir este programa unitário com a vontade do povo? Claro. E aí, Breno, a gente teria que estar discutindo objetivamente a chapa, né? Quando você fala em nome e sobrenome, se a gente vai falar numa chapa Lula-Ciro ou numa chapa Ciro-Lula. Seria isso, ou Ciro-PT, objetivamente. Claro. Né? Então, nesse momento, o que se passa? Claro que é uma situação inusitada. A principal liderança popular da história do país, o favorito nas eleições, segundo todas as pesquisas, o grande líder do Bloco Popular, está preso. E sua candidatura, de fato, corre o risco de ser impugnada,
a tendência de que isso ocorra não é uma tendência desprezível, ao contrário. Então, nós temos um problema novo, que não é apenas o de campanha eleitoral, é o de compreender que a batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato é a batalha central da resistência ao bloco golpista, é a batalha que mais acumula força, inclusive do ponto de vista eleitoral. Não há como pular essa etapa. Tem que ser travada a luta com todas as forças possíveis para que o Lula seja libertado e para que o Lula possa ser candidato. Somente assim será possível, penso eu, acumular forças junto ao povo para derrotar o golpismo. E para que isso possa ser feito com unidade, é fundamental que se construa essa aliança ao redor do presidente Lula. Por isso, eu acho que é chegada a hora de construirmos essa aliança. Como é que você constrói essa aliança? Aceitar claramente, colocar claramente o apoio à candidatura do ex-presidente Lula como a que dá centralidade à coligação do campo popular. Negociar a vice-presidência para um dos partidos fundamentais que se juntariam a este bloco, ou a Manuela do PCdoB, ou o Ciro do PDT, se um dos dois aceitar esse convite do PT. Esse convite não é para ser plano B, é o convite para ser vice do Lula ou de quem o Lula ou o PT indicarem. O PT, pela sua representatividade, pela sua força, o presidente Lula, pelo seu peso na sociedade, devem ter o direito, não é arrogância que eles reivindicam o direito da primazia sobre o cargo presidencial, pelo peso que tem. Então, Ciro ou Manuela seriam vice do Lula ou de quem o Lula e o PT eventualmente indicarem. E acertar um acordo nos estados, o PT tem ofertado isso, para que o PSB também se some a essa coalizão. O PT tem se disposto, em troca do apoio nacional do PSB, a negociar o apoio do PT a determinados estados em que o PSB tem candidatos, incluindo Pernambuco, o que para o PT seria um enorme sacrifício político, porque a Marília Reis tem grandes chances de vencer naquele estado, que é um estado muito importante no contexto político nacional. Então, o PT tem tido uma fórmula concreta de unidade que está na mesa. O PT nunca disse que vai colocar como vice um outro petista. O PT tem se mostrado aberto a oferecer a vice para um partido aliado. O PT tampouco tem se recusado a negociar o apoio nos estados em troca do apoio nacional. O PT tem revelado concretamente gestos para construir a unidade do campo popular. O que o PT reivindica? Aquilo que as pesquisas e o povo apontam, de que o candidato natural dessa coalizão só pode ser o presidente Lula. E que, se eventualmente não for o presidente Lula, terá que ser quem o presidente Lula e o PT indicarem, porque corresponde à correlação real de forças dentro do campo popular. E corresponde à política que o PT tem defendido, que não é de frente ampla, é política de frente popular, de aliança da esquerda contra a direita, facilitada pelo apoio do Centrão ao Alckmin, que foi a melhor notícia da semana passada. Claro. Deixa eu só trazer aqui umas notícias aqui, Breno, no superchat aqui. O Esdras Santos dizendo, sexta-feira estava em uma lanchonete quando a vendedora falou que queria votar em Lula e que odiava Sérgio Moro a ponto de defender o seu fuzilamento. Ele coloca ainda, não era uma militante do PCO, mas uma simples vendedora de cachorro-quente. A revolta da população muito pobre é muito maior do que podemos supor, né? Breno, eu queria aproveitar esse momento aqui para pedir também os compartilhamentos. É muito importante que as pessoas não só se inscrevam na TV 247, mas também no Opera Mundi e compartilhem as transmissões para ampliar o alcance. Bom, você falou que o PT fez gestos concretos, tanto sinalizando desistências nos estados, né, quanto podendo oferecer a vice para um dos partidos dessa base aliada. Agora, esses gestos concretos, ao que tudo indica, não foram e não serão suficientes, né? O seu cenário hoje é de divisão no primeiro turno, o seu cenário... Primeiro nós temos que esperar um certo tempo de maturação. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é importante. O PCdoB, nesse momento, tem a chave da unidade possível. Se o PCdoB, na sua convenção no dia 1º de agosto, na próxima semana, declarar seu apoio ao Lula, a situação
fica mais fácil, a situação evolui mais favoravelmente para uma aliança, inclusive com o PSB e com o PDT. Porque o PCdoB, ao apoiar o Lula, estará enterrando de uma vez por todas essa tática de substituir a liderança da esquerda pela centro-esquerda em busca de uma aliança com a centro-direita. O PCdoB, ao apoiar Lula, estará dizendo claramente: nós vamos construir a Frente Popular, nós vamos construir a unidade de esquerda. E a unidade de esquerda se dá entre o PT, o PCdoB e mais quem a ela se somar, no caso concreto, o PDT e o PSB. Então, o PCdoB vai estar retornando à política que, construída desde os anos 80, deu à esquerda, espelhada fundamentalmente pelo Partido dos Trabalhadores e seus aliados, o protagonismo na vida política do país. Ao fazer isso, o Ciro fica sem espaços para continuar evoluindo na sua candidatura. O PSB também fica numa situação complexa do ponto de vista nacional. E um passo desses do PCdoB, além de reconstruir a unidade histórica com o PT, abre condições melhores para que o Ciro e o PSB amadureçam seu papel nesse cenário político. O PCdoB tem um papel decisivo a cumprir, portanto, no dia 1º de agosto, dando nome e sobrenome ao seu apelo para a unidade. Porque um apelo genérico, Léo, a essa altura do campeonato, por mais saudável e generoso que seja, ele é insuficiente, e se ele não se concretiza numa proposta, ele pode até ter um ar de diversionismo, alguns mais maldosos podem até achar que é uma hipocrisia. Olha, esse apelo genérico, Breno, ele até, de certa maneira, sugere que ele é um apelo por um nome, mas sem ousar dizer o próprio nome. Quando eles colocam genericamente, a meu ver, eles gostariam de dizer Ciro Gomes, mas não dizem Ciro Gomes porque dizem, não, isso aí, os nomes não importam. Tem sido muito comum no PCdoB esse tipo de análise. Não, vamos defender a unidade e dizer o nome depois. Né? Quando o nome que eles defendem, aparentemente, é o do Ciro. Eu acho que é uma situação complexa a do PCdoB, porque o PCdoB, há setores no PCdoB, eu não tenho dúvida, nisso você tem razão, quando eles falam em unidade, esses setores olham para o Ciro. Mas se o PT não aceita Ciro, o PCdoB não consegue caminhar sozinho com Ciro. Tem muita dificuldade. É muito complexo isso para o PCdoB, por causa das alianças nos estados e por causa do comportamento da base do PCdoB. A base do PCdoB e o PCdoB em muitos estados teriam muita dificuldade de caminhar com o Ciro e não com o PT, no caso de uma escolha ter que ser feita. Então, embora eu analise que na direção do PCdoB predomine um certo cirismo, como simpatia para a solução do atual quadro político, é muito complexo para a direção do PCdoB implementar essa linha. O PCdoB e o PT não apoiando o Ciro, isso não ocorrerá, o PT não apoiará o Ciro no primeiro turno como candidato a presidente, o PCdoB tende mais, ironicamente, a vir com o PT do que com o Ciro. Ou manter a candidatura Manuela, que é o cenário que está colocado. Ou manter a candidatura Manuela para resolver a tensão interna, mas aí o discurso da unidade fica um pouco estranho, né? Quer dizer, eu tenho um discurso da unidade e o meu discurso da unidade se transforma em manter uma candidatura que vai ter 1, 2% de preferência, tende a ter 1 a 2%, no máximo 3% das eleições. É um pouco complexo quando o discurso é o da unidade e não o da identidade. O PCdoB teria que fazer um cavalo de pau no seu discurso nesse caso. E a grande questão também que envolve o Ciro é convencer o eleitor. Né? Não basta você fazer um acordo das direções partidárias. Né? Vou ler aqui o comentário. Por exemplo, Luciana, não vamos apoiar Ciro. Gilberto Bueno, nada de Ciro Gomes. Eu só voto no Lula e ninguém mais. Isso aqui é muito comum, né, nos comentários. Não adianta você construir uma unidade que não tenha respaldo popular, né? nem na própria esquerda, né, Bruno? Léo, eu vou te avançar um elemento que eu fui informado outro dia de pesquisas internas que o PT faz, pesquisas qualitativas. Você sabe qual é a reação do eleitorado se o PT especula trocar o nome do Lula? Da traição. O eleitorado petista considera que se o PT abandonar o Lula por outro nome, chamado Plano B, o PT está traindo o Lula e deixa de merecer um voto do eleitorado petista. É muito arriscada a situação. É muito arriscada. O PT atua
conforme essas informações também. E vamos levar em conta um elemento mais estruturante. As eleições brasileiras, essas eleições de 2018, correm pela ponta, não correm pelo meio. Elas correm por uma polarização extrema entre o partido do golpe e a resistência antigolpista, pela direita e pela esquerda. Num cenário desse tipo, o centro ficou com muitas dificuldades de se articular, seja a centro-direita, seja a centro-esquerda. A centro-direita, para poder ter vida, vou aqui repetir um argumento que eu tenho usado nas nossas conversas, ela precisa esvaziar o Bolsonaro. Ela precisa recuperar os votos que o Bolsonaro tomou. A centro-esquerda se imaginava ter uma hipótese de sucesso, precisaria fazer o mesmo com Lula. Só que isso não deu certo. A operação do Ciro era criar um campo próprio que pudesse trazer os votos petistas. Não funcionou. Os votos de esquerda estão alocados em torno do Lula e do PT e dificilmente sairão desse campo. Há uma notícia importante na semana passada, que nós comentamos, vale a pena comentar de novo. Qual foi o principal fato político nacional da semana passada? O apoio do conglomerado do centro-direito ao Alckmin. Isso é notícia boa ou notícia ruim? Eu acho essa notícia excelente para o campo de esquerda. Por que ela é excelente? Porque quanto mais tiverem junto com o Alckmin os partidos do golpe, só falta o MDB, mais fácil mostrar para o povo que odeia o governo Alckmin, o governo Temer, quem é que representa esse governo. Também ajuda o apoio desse conglomerado ao Alckmin, também ajudou a desmontar essa terceira via que o Ciro vinha tentando construir. E essa, sim, era uma terceira via que prejudicava a esquerda, que debilitava. Breno, isso é muito interessante, porque, de um lado, de fato, se constrói a candidatura do golpe, né? Acima dela, você tem a candidatura da extrema-direita. A candidatura que pode se construir como oposição a tudo que está aí, oposição ao golpe, é a candidatura do Lula, da esquerda. Exatamente. O programa que vem sendo anunciado pelo Fernando Haddad, né, ele é muito contundente também em atacar os pontos principais do governo golpista, né? Aliás, exatamente. O Haddad, eu queria até te pedir para comentar, porque ele parece um Haddad muito mais à esquerda do que aquele que a gente conhece. O Haddad é o porta-voz de um movimento coletivo dentro do PT de construção programática. Nesses processos de construção programática, pelo que eu conheço do PT, a opinião pessoal dos coordenadores de programa, dos subcoordenadores, ela é uma opinião importante, mas não é decisiva. O que constrói o programa dentro do PT é um enorme esforço coletivo e, evidentemente, o esforço acumulado pela direção do PT a elaboração acumulada pela direção do PT nos últimos anos, não é? E o Fernando Haddad tem sido porta-voz desse programa, desse núcleo programático, que é bastante avançado e que é unitário no campo de esquerda. Volto a dizer, a esquerda não está com problemas programáticos. A esquerda está com problemas de quem são os agentes políticos que efetivam o programa. E as tentativas de encontrar agentes políticos fora do núcleo duro do campo popular, constituído pelo Lula e pelo PT, essas tentativas têm fracassado. Não tem fracassado porque os candidatos são ruins, não tem fracassado porque os partidos que os defendem não têm legitimidade, não, são partidos que têm legitimidade para ter seus candidatos, são candidatos com currículos e serviços prestados ao país, são candidaturas combatíveis, especialmente da Manuela e do Guilherme Boulos, solidários com o Lula. O problema está na construção histórica, está na vontade do povo. E a construção histórica fez do Lula e do PT o instrumento fundamental pelo qual o povo se expressa, pelo qual o povo se organiza, pelo qual o povo se mobiliza, pelo qual o povo vota. É uma realidade da vida do país, gostemos ou não. Ou seja, na verdade, não adianta você defender um caminho se o povo não está de acordo. E aí nisso eu vou te trazer o artigo do fim de semana do Luiz Nassif, tem sido muito compartilhado, muito debatido na esquerda, em que ele fala o seguinte, Breno, ele afirma, olha, não, o protagonismo de direito é do PT, mas dadas as circunstâncias talvez não devesse ser agora, tal. É um artigo também que pede, de certa maneira, uma desistência em relação ao Lula. Imagino que você tenha visto esse artigo. Sim, eu li.
Eu queria que você falasse dessa questão do protagonismo. Por que o protagonismo, né? Olha, eu li o artigo bem escrito, bem fundamentado, como todos os artigos do Nassif. Agora, eu não tenho concordância com esse artigo. Porque o protagonismo que o PT reivindica não é uma discussão de direito, se o PT tem ou não o direito do protagonismo. É uma construção histórica, e é uma construção histórica positiva, porque o protagonismo do PT não é o protagonismo de um partido, é o protagonismo da classe trabalhadora como principal núcleo de organização de um campo de mudanças no país. É a grande mudança estabelecida no país nos anos 80. A classe trabalhadora passou a ter protagonismo na vida política do país, deixou de ser uma força auxiliar das distintas frações das classes dominantes, deixou de ser uma força auxiliar que apoia uma fração das classes dominantes mais nacionalista, mais democrática, contra outras frações mais conservadoras. É uma construção histórica fundamental, fundante do campo popular. Abrir mão desse protagonismo significaria, primeiro, um enorme retrocesso estratégico aos tempos em que o poder no país era disputado exclusivamente por distintas frações das classes dominantes. E segundo, não dá certo. Não dá certo. A tentativa do Ciro mostrou isso, não dá certo. Ou seja, a vontade do povo se estrutura pelo protagonismo do Lula, pelo protagonismo do PT. Abrir mão desse protagonismo não apenas seria estrategicamente nefasto, quanto politicamente ineficaz, porque não acumula força. O que acumula força é a manutenção da candidatura do Lula e do protagonismo do PT. Ou seja, então, como você falou, na verdade, nesse cenário, além de tudo isso, ainda seria visto pelo eleitor como uma eventual traição, né? Para piorar. Quer dizer, o eleitor que foi pesquisado recentemente pela direção do partido, certamente. Certamente. Ou seja, o que o eleitor petista espera é que o partido, os movimentos sociais, o movimento sindical, os aliados do PT, defendam o Lula até o limite do limite e além do limite. Porque a identidade que o povo construiu foi com o ex-presidente. Agora, tem ainda uma outra questão, Breno. O judiciário passou a dar sinais de que não vai fazer nenhum atropelo. Por mais que você tenha lá o judiciário fechado contra o Lula, né, foi uma decisão importante da Rosa Weber de não aderir à tese da irregistrabilidade do Lula. Ou seja, o Lula é registrável, vai registrar sua candidatura em 15 de agosto. Vão correr os prazos normais. Então, essa estratégia sendo mantida, e eu acho que tem sinais do judiciário de que, por exemplo, vão respeitar os prazos legais, o Lula pode chegar na urna em 7 de outubro. Né? Nada impede que isso aconteça, dependendo dos recursos que possam ser apresentados. Ou seja, a candidatura Lula não morreu, né? Como muitos estão querendo já decretar ou sacramentar. Léo, eu não tenho nenhuma ilusão no comportamento que terá o Poder Judiciário. Nenhuma ilusão. A questão, eu acho que é outra. A questão é, nós não podemos tomar decisões antes de travar a boa batalha, aproveitando-nos, inclusive, dessas contradições que você apontou do Poder Judiciário. Seria como se a direção soviética na Segunda Guerra, os nazistas chegam às portas de Moscou, a 50 quilômetros de Moscou. Em seguida, direcionam todas as suas forças para Stalingrado. E eram forças poderosíssimas. Seria como se a direção soviética tivesse dito, não dá para ganhar Stalingrado, não dá para lutar em Stalingrado, as forças são muito desproporcionais, vamos preparar a resistência mais para trás nos Urais, e entregar-se Stalingrado. Nós não podemos nos entregar antes de travar uma batalha que é decisiva para a formação da correlação de forças eleitorais. Qual é essa batalha? Pelo direito do presidente Lula ser candidato. Um atalho que circunde essa batalha nos leva à derrota, porque desmoraliza, desanima, leva ao desalento, à capitulação, os setores populares que dão guarida e apoio à candidatura do presidente Lula e que se dispõem a lutar contra o golpe. Essa batalha tem que ser travada até para se ter legitimidade de se construir, eventualmente, uma outra solução. O problema das forças que insistem em plano B, que insistem numa candidatura que não seja do PT, que buscam essa unidade genérica, que no fundo é um recado para que o presidente Lula abdique da sua candidatura, dando como derrotada
a tese do seu registro, essas manobras todas desmoralizam o campo popular. Ô, Breno, deixa eu só primeiro aqui agradecer o superchat aqui da Zuleide Andrade, dizendo que o PT é o maior partido popular, é Lula, é o povo, é umbilical. Mas eu queria te trazer uma provocação feita aqui pelo Cláudio Mário Leal Passos. Não é uma provocação, é um comentário. Ele fala: tudo que o Breno fala só vale se Lula estiver livre. E aí é que eu queria te colocar esse ponto. Por exemplo, faz sentido, por exemplo, você discutir essa unidade em torno do Lula com o Lula na cadeia? Queria que você fizesse um contraponto ao comentário desse. Eu vou fazer 2 comentários. Em primeiro lugar, o Lula tem crescido nas pesquisas e reduzido sua rejeição. Entre os principais candidatos, ele é hoje o que tem a menor taxa de rejeição, estando na cadeia. Será a prisão do Lula, ao contrário do que previam seus inimigos e alguns dos seus amigos, a prisão do Lula não o levou a perder força. Não foi um obstáculo a que ele perdesse força. É possível até que tenha sido um incentivo para ampliar seu apoio na sociedade brasileira. Então, esse é um primeiro comentário. Sempre a prova do pudim, não é isso? É nos fatos que a gente deve buscar se nossos argumentos têm ou não razão de ser. Ou seja, o presidente Lula não perdeu força ao estar preso, o presidente Lula ganhou força, mesmo estando na prisão. O segundo argumento: nada na legislação brasileira proíbe alguém de ser candidato e de ganhar a eleição e até de tomar posse estando preso. É uma situação esquisita? É uma situação esquisita. É uma situação complicadíssima? Complicadíssima. É uma situação inédita? Até onde meu conhecimento vai, absolutamente inédita. Mas é possível. Ela é possível nos termos da legislação brasileira. Ela é possível. Então, nós não podemos... A questão fundamental, se nós quisermos decidir o cenário eleitoral com base na realidade imediata que nos é imposta pela correlação de força no Poder Judiciário, sem travar a batalha pelo direito do presidente Lula ser candidato, nós, ao contrário de acumularmos força no campo progressista, o que nós assistiremos é a debandada do apoio popular.